Então, vamos fazer a relação entre artérias coronárias, parede cardíaca e derivações de ECG. Nós temos aqui o coração e vamos tratar das principais artérias para entender esse assunto. Primeiro temos a aorta. Da aorta sai artérias coronárias, a direita e a esquerda. Primeiro a direita, artéria coronária direita, que vai à direita até posterior ao coração. A artéria coronária esquerda, que se dirige à esquerda, dela se ramifica a artéria circunflexa e também descendo a artéria descendente anterior. Além disso, não podemos esquecer do ramo diagonal. Voltando para a artéria carótida direita, nós temos mais um ramo aqui, que é o ramo marginal agudo, e da circunflexa sai o ramo marginal obtuso, e além disso, lá atrás, nós encontramos, saindo da artéria carótida direita, nós encontramos a artéria descendente posterior. Bom, basicamente são essas as artérias. Dessas artérias, vamos tentar entender como funcionam as paredes. Essas artérias, elas irrigam a determinadas paredes do coração. Então, começando do lado direito, a gente vai encontrar. Então, à direita nós temos a artéria coronária direita, o ramo marginal direito agudo e a artéria descendente posterior. À esquerda nós vamos encontrar a artéria coronária esquerda, artéria descendente anterior, ramo diagonal e artéria circunflexa e o ramo marginal obtuso. Então, as paredes de cada artéria. Na artéria carótida à direita, nós percebemos que ela vai posterior ao coração. Então, a artéria carótida direita, ela se relaciona, irriga a parede inferior do ventrículo esquerdo e direito, e também ela irriga a marginal aguda, o ramo da marginal aguda, e esse ramo da marginal aguda, ela ramifica a parede livre do ventrículo direito, já que estamos do lado direito. A artéria descendente posterior, como ela está aqui embaixo, ela está irrigando a parede inferior do ventrículo esquerdo e o septo intraventricular posterior, porque tudo aqui está atrás, do lado à esquerda. A artéria carótida esquerda, ela está relacionada com as paredes do ventrículo esquerdo, enquanto que a artéria circunflexa e a marginal obtusa, como eles estão aqui do lado, eles estão relacionados à parede lateral do ventrículo esquerdo. O ramo diagonal também está no lado e na vertente anterior. Então, o ramo diagonal ele está relacionado à parede anterolateral do ventrículo esquerdo. A artéria descendente anterior, essa artéria descendente anterior, ela está relacionada à parede anterior do ventrículo esquerdo e o septo intraventricular anterior. Então, a artéria descendente posterior e a artéria descendente anterior, elas irrigam o septo. Só que a descendente posterior, o septo na parede posterior, e a artéria descendente anterior, o septo na parede anterior. Então, basicamente, são essas as artérias e as paredes que irrigam. Quanto às derivações, para a gente relacionar, vamos lembrar que as derivações são 12, né, que estudamos, e, basicamente, temos as derivações periféricas e precordiais. As periféricas, nós temos a D1, a D2, a D3, a AVF, a AVL e a VR. E quanto às cordiais, nós temos V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, vamos entender qual a parede aqui que é inferior, que é anterior. Então, vamos lá. Então, olhando esse coração, a gente vê que nós temos as derivações D1, a D2, a D3, AVF, AVL, AVR. V1, V2, V3, V4,
V5 e V6. Então, como a gente está olhando aqui, a derivação D3, D2 e AVF estão aqui embaixo. Então, elas estão relacionadas com a parede inferior. Então, a gente tem que a parede inferior está relacionada com D1, D2 e AVF. E como a gente viu aqui, a parede inferior, ela está relacionada com a artéria carótida direita, porque ela está relacionada com a parede inferior do ventricular. Então, a parede inferior relacionada a D2, D3 e AVF e a coronária direita. Como a gente pode olhar aqui, a V1, V2, V3 e V4 estão aqui na frente. Então, elas estão relacionadas à parede anterior. As derivações V1, V2, V3 e V4. Então, derivação à parede anterior relacionada à derivação V1, V2, V3 e V4. Essa parede anterior, como a gente viu aqui, ela está relacionada com a artéria descendente anterior, porque ela vai ser responsável pela parede anterior do ventrículo esquerdo e do septo na parede anterior do septo. Sendo que essa parede anterior, com V1, V2, V3 e V4, está relacionado com a artéria descendente anterior. Essa parede anterior de V2, V3 e V4, a gente ainda pode destacar a parede V1 e V2, que ela anteriormente ela está também relacionada ao septo, a parede septal. Então, a parede septal está relacionada às derivações V1 e V2, e como ela é anterior, está relacionada à artéria descendente anterior e seus ramos septais. Bom, relacionadas às derivações aqui, nós temos que a AVL, derivação 1, V6 e V5, elas estão ao lado. Então, aqui é a parede lateral, só que a parede lateral é dividida em alta e baixa. Então, a parede AVL e D1 estão relacionadas a AVL e D1, a parede lateral alta, enquanto que V5 e V6 estão relacionadas à parede lateral baixa. Então, as paredes laterais altas, relacionadas a D1 e AVL, parede lateral baixa, a V5 e a V6. E todas as duas, como a gente pode ver aqui, se é na lateral, está relacionada à circunflexa e à marginal obtusa, lateral do ventrículo esquerdo. Então, as paredes laterais estão relacionadas à artéria circunflexa ou ramo marginal obtuso. Então, basicamente, é dessa forma que a gente relaciona artérias coronárias, paredes e derivações. Lembrando que os ramos, algumas derivações, como V7, V8 e V9, estão relacionadas a paredes posteriores do coração.